Vamos falar da dobradinha, Marta e Boulos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, vamos chamar a Heloísa Vilela, lá em Brasília. Oi, Elô, bom dia para você, querida. Bom dia, pessoal. Vamos lá, falar de dobradinha. Vamos lá, porque um almoço realizado no sábado na residência de Marta Suplicy, que fica no bairro dos Jardins, região nobre aqui de São Paulo, selou aliança entre ela e o pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. O ato foi repleto de simbolismos. Boulos chegou ao local com seu tradicional Celtinha e era aguardado por Marta e também integrantes do PT, partido para o qual ela deve voltar após quase 10 anos. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Olha lá, Boulos chegando, já foi de passageiro. E aí, ó, na porta da casa, foi recepcionado por Marta Suplicy. O esposo dela também estava ali presente e também alguns integrantes do PT. Vai pôr uma calota nesse Celta, pelo menos, né? Ok, já que é de Celtinha, mas podia botar uma calotinha, pelo menos, dar uma melhoradinha. Aí ele entrando, ali estava o Rui Falcão também, né? Na porta, recebendo o Boulos. Aí, de novo, a cena. Muita gente chamou a atenção para isso, né? Quer dizer, o Boulos continua usando o Celtinha, ele é federal, e ele chegou com o motorista. É um Celta, é raro, né? Você ver assim, um Celta que tem um motorista. Nem Uber, né? A competir Nem Uber com a fiesta do nosso querido Chico Pinheiro, que também chega aqui, é um arraso. Agora, Elô, que leitura que a gente pode fazer? Qual é a simbologia desse encontro, hein? Tem várias, né? Como o Rodrigo bem reparou, o Rui Falcão estava lá, foi ele que fez toda essa aproximação da Marta com o PT novamente. Mas a gente vê ela ali com seu colarzinho de pérolas numa região de São Paulo, que é uma região onde moram as pessoas que têm muita grana, e o Boulos que vem com o seu carro, né, o Celtinha, dando aquela imagem, passando aquela imagem de uma pessoa mais simples, bem mais simples do que a imagem que a Marta Suplicy passa, né? Então, é justamente essa tentativa aí de juntar duas pontas para fazer uma chapa que consiga conversar com uma quantidade maior de eleitores na cidade de São Paulo. E acho que também é importante a gente pensar, Elô, e eu queria te ouvir sobre isso, tem muita gente dizendo, e tem um editorial, inclusive, tem um artigo na Folha de São Paulo hoje, falando que existe um risco de que a narrativa que a presidenta Dilma sofreu o golpe fique enfraquecida. Duas narrativas que eu acho, claro que a presidenta Dilma sofreu o golpe, mas tem gente que diz que é uma narrativa. São dois pontos. O primeiro ela era secretária do governo do atual prefeito, do Ricardo Nunes, e agora vira vice do Boulos. Isso enfraquece um pouco essa chapa, porque vai ser difícil criticar o Ricardo Nunes nesse sentido, e também se isso tem acontecido. Obviamente a gente sabe que a Realpolitik está aí, né, e que a gente precisa fazer alianças, mas se a Marta, que foi uma figura que teve um papel central no golpe contra a presidenta Dilma, voltando ao PT, também não enfraquece esse discurso antigolpista, Elô. Olha, eu acho que tem aí uma série de possíveis problemas, né, nessa chapa. Primeiro deles é o próprio fato dela ter rompido com o MDB, o PMDB, que é o partido da base aliada do governo aqui em Brasília. Então, só aí já pode criar uma certa fricção com um partido que é importante para a base do governo. Agora, essa história do golpe da Dilma, eu acho que está muito estabelecida já entre, pelo menos, os partidários do PT e boa parte da população, e eu acho que vai ser difícil a Marta voltando desfazer ou atrapalhar essa história. Acho que os dados históricos estão aí, né? A Dilma já foi inocentada das acusações que a levaram ao golpe, né, a perder o mandato. Então, acho que é bem difícil. Claro, a dificuldade está em muita gente do PT realmente, de fato, aceitar a Marta de volta depois do que ela fez, né? Mas no Palácio do Planalto, na semana passada eu estive lá, e o que se diz dentro do Planalto é que ela está mais do que perdoada, porque, afinal de contas, ela fez campanha
para o Lula no ano que passou. Então, ela, na campanha para essa eleição, né, que o colocou de volta no Planalto, então que ela estaria mais do que perdoada. Mas a gente sabe que não é bem assim para vários setores do PT. E o que a gente não sabe até agora é como essa notícia chegou lá na China. Quem é que ligou para Dilma para contar para ela que a Marta estava de volta, né? Eu estou tentando há dias descobrir isso e ainda não consegui saber. Oi, Elô. Só para lembrar que o Alckmin também defendeu a derrubada da Dilma, mas é um pouquinho diferente, porque o Alckmin já era oposição na época, né? A Marta tinha sido eleita com os votos dos petistas para senadora e no mandato que lhe foi conferido com o voto dos petistas, ela usou esse mandato para derrubar, né, para dar um voto no Senado para derrubar a Dilma. Essa história tem que ser melhor contada, né? A Marta e a Dilma não se bicavam desde o governo Lula. Dizem, até uma coisa que eu gostaria de ouvir a Marta numa entrevista, muita coisa não vai contar em on, né, mas que ela esperava ter sido a escolhida para suceder o Lula em 2010 e não a Dilma. O Lula avisou o PT, vai ter uma sucessora, vai ser uma mulher. E aí ficaram naquela especulação. Será que vai ser a Marta? Será que vai ser a Dilma? A Marina Silva também estava nessa história também. Exatamente. E aí acabou sendo escolhida a Dilma. Não sei se a Marta nunca perdoou. Perdoou o Lula, com certeza. Mas ela já não se dava com a Dilma. A verdade é essa. No governo as duas não se davam. Tinha uma disputa interna. E o Alckmin, que participou também, defendeu a derrubada da Dilma, já foi eleito, já foi colocado aí na chapa, né? Se o Alckmin foi aceito de volta, a Marta também vai ser, com algumas críticas, vai penar um pouquinho, mas acho que não... É que o Alckmin não foi aceito de volta, né? O Alckmin só foi aceito, a Marta que vai ter que ser aceita de volta, né? Às vezes é mais difícil isso do que um cara que era de fora, né? Fala, Elô, desculpa. Exatamente, eu queria dizer, a história da traição é que fica mais complicada, né? E foi o que liderou os comentários nas mídias sociais, justamente, aquela imagem dela entregando flores para Janaína Pascoal, pô, foi só o que se viu desde que saiu a notícia da volta dela ao PT, foi reprisada N vezes, né? Então a traição é mais complicada, sim, mas eu acho que nada disso desfaz os fatos históricos, né? E o fato de que a Dilma sofreu, que a Dilma passou, foi um golpe, uma tentativa de golpe mesmo. E olha só, em uma nota divulgada logo após o encontro, Marta afirmou que é hora de unir forças e construir, abre aspas, a mais ampla frente política e social para o progresso. A gente tem a arte aqui, ó. A hora é de nos unirmos para construirmos a mais ampla frente política e social para o progresso e o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Palavras aí de Marta Suplicy. Agora, Elô, tem um burburinho que Eduardo Suplicy se interessaria em fazer primárias no próprio PT. De prévias com o ex é o nome do programa. Quem seria o vice de Boulos? Você acreditou nessa história? Exatamente. É o de prévias com o ex, viu? O nome do programa é esse, Elô. De prévias com ele. Não, ele queria sim. E quando ele esteve aqui no dia 8 de janeiro, naquela cerimônia convocada pelo Planalto, pelo Lula, e disse que queria conversar com o Lula, mandou um bilhetinho pelo Stucker, do fotógrafo, dizendo que queria ser recebido pelo Lula, queria falar sobre isso com ele, acabou não sendo recebido, voltou para São Paulo. Então ele queria, aparentemente queria sim, ele queria colocar o nome dele para essa possibilidade de ser o vice do Boulos. Agora, verdade seja dita, isso é algo que ele defende há muito tempo. Ele apresentou um projeto de lei, uma PEC, para que houvessem primárias nos partidos. Isso lá em 2000 e eu até anotei aqui, em abril de 2011. Então tem tempo que ele defende a eleição dos candidatos, né, que os eleitores dos partidos decidam quem serão seus candidatos nos cargos majoritários. Isso é uma proposta antiga dele. Ele acha que isso tornaria o processo bem mais democrático. E, de fato, o que a gente vê é que os caciques dos partidos é que decidem quem vai ser candidato e quem não vai. Não é exatamente o melhor, talvez o melhor modelo de democracia, né? Assim, ele mesmo, então, né, Elô? essa é Não, desculpa, ele mesmo disputou prévias contra o Lula, né, em 2002.
quando o Lula foi candidato, naquela primeira eleição que ele ganhou, o Suplicy colocou o nome dele nas prévias, teve 15% dos votos, então ele tem essa tradição e desafiou, inclusive, o grande líder do PT até hoje, que é o Lula. Né? Que ele tinha feito isso agora Porque nas eleições. tudo bem, né? Na democracia você fazer isso, Sim, né? sim. Perdão. É isso, era só para dar mais uma informação. Ele já tinha desistido dessas prévias, mas ele tinha lançado o nome da Luna Zaratini, que é vereadora aqui em São Paulo, uma jovem vereadora do PT, e a Luna falou, olha, eu agradeço por você estar me lançando como vice-prefeita, mas eu vou continuar como vereadora, vou concorrer à minha reeleição como vereadora. Então a Luna já desistiu da ideia, talvez o Suplicy esteja procurando outra pessoa para disputar as prévias com a Marta, já que ele não está conseguindo.